Eu cumprimento todo o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Amém. Você está alegre nessa noite, levante sua mão e dê glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Abramos as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 38. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa. Aleluias. Aos nossos pastores pela honra de estar aqui nessa noite, ministrando a palavra. Gênesis capítulo 38 e o versículo 18. Gênesis 38, versículo 18. E quando eu orava pela madrugada, perguntando a Deus qual a palavra para essa noite, Ele disse para mim assim, o Espírito Santo: o tema da mensagem é o selo, o cordão e o cajado. Será que você tem? Será que você tem selo? Será que você tem cordão? Será que você tem cajado? Todos acharam de amém? Amém. Gênesis capítulo 38, versículo 18 diz assim: Ele respondeu: quais garantias posso deixar com você? E ela disse: o seu selo, o seu cordão e o cajado que você tem na sua mão. E ele lhe deu os objetos e teve relações com ela, e ela ficou grávida dele. Podem sentar. Glória ao nome de Jesus. Nós estamos falando aqui nessa noite sobre dois personagens da Bíblia muito enfáticos e muito importantes, que é Judá, o quarto filho de Jacó. Judá, o quarto filho de Jacó, filho também de Lia, a primeira esposa de Jacó. E ele é um personagem muito interessante na palavra de Deus, porque ele convenceu os seus irmãos a não matarem José, mas sim vendê-lo. Então ele tem um antagonismo muito importante nessa história toda. Através desse pedido que Judá faz, José consegue sobreviver. Através desse pedido, José consegue cumprir aquilo que Deus tinha proposto para ele. Por isso que eu estou dizendo que ele é antagonista, tá? Aí o que acontece? Para que você possa entender, depois que Judá trama com os seus irmãos para mandarem José embora, e tramam para dizer a Jacó que José morreu, ele não consegue mais permanecer em plena paz. Ele não consegue mais no acampamento olhar os olhos do seu pai. Ele não consegue mais dobrar o seu joelho e clamar ao Deus do céu, porque estava sobre uma mentira. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Hoje é culto de libertação. Toda mentira tem que cair por terra nessa noite. Ele não conseguia, ao contrário dos outros 10 irmãos, ele não tinha nada contra José. Os outros irmãos tinham, mas Judá não. Só que Judá, ele foi conivente com aquela situação. Deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus diz que a palavra do servo é sim, sim e não. O que vier mais é do inimigo. Se está errado, está errado. Se está certo, está certo. Ele não poderia de forma alguma se contaminar com aquilo que os seus irmãos tinham proposto naquela hora. Jogaram ele na cisterna, José, e queriam matá-lo. Ele poderia tomar a frente e dizer: não, ele vai voltar para o nosso pai. Mas deixa eu te dizer uma coisa, já estava escrito nos planos de Deus. Aleluia. E o interessante é que ele sai do acampamento, ele não consegue mais olhar o seu pai Jacó nos olhos, porque quando mentimos, não conseguimos olhar nos olhos.
Quando mentimos, queremos nos esconder. E a Bíblia relata que o diabo é pai da mentira. Aí o interessante é que ele diz: eu vou embora. Capítulo 38, versículo 1, vai dizer assim: aconteceu que por esse tempo que Judá afastou-se de seus irmãos, ele sai do acampamento porque ele queria uma mudança na sua trajetória. Ele não queria mais olhar o seu pai e ver o seu pai chorando, e ele sabendo que José estava vivo, ele não poderia mais conviver com isso. Então ele resolve sair, mas ele resolve sair sem a permissão de Deus. Ele vai para uma terra chamada Cananéia, a cidade de Cananéia, uma cidade idólatra, uma cidade da qual o nome do Senhor nunca foi glorificado. Para você ver como uma mentira, ela muda toda uma história. A história de Judá, ela deveria ser linda, mas ela não é por causa de uma mentira. E o texto vai dizer que Judá afastou-se de seus irmãos e hospedou-se na casa de uma dulamita chamada Irã. Ali Judá viu a filha de um cananeu. O nome dela era Sua. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. Deixa eu te dizer uma coisa: a palavra de Deus diz que não há como trevas e luz se misturarem. Não há como aquilo que é santo viver com o que está contaminado. Não há como de uma mesma fonte jorrar água doce e água salgada. Ou você é, ou você não é. Ou você está, ou você não está. Eu não posso adorar a Deus dois senhores. Eu não posso aqui ser uma bênção e na minha casa ser um diabo. Eu não posso. Tem que ter mudança de vida. Aleluia. E o interessante é que ele vê uma Cananéia, um povo do qual ele não poderia se misturar. Aleluia. E ele vai e se mistura. Ele conquista a mulher chamada Sua, tem relações com ela e tem 3 filhos. Você que está aí querendo ter um menino, você já segura esses nomes que são interessantes. O primeiro nome do filho dele é o primeiro filho. O segundo, Onã. E o terceiro, Selá. Só que Selá, ele nasce na cidade de Quisibete, que significa lugar enganoso. Deixa eu te dizer uma coisa: você pode sair, você pode trilhar, mas esses lugares serão de perdição. Aleluia. E o interessante é que os filhos crescem. Aleluia. Onde é que eu vou ver isso? Capítulo 38, a partir do versículo 1, você vai ver essa trajetória toda. Os filhos crescem, então o primogênito chamado se apaixona por uma moça, também cananeia, chamada Tamar. Só que Tamar era uma cananeia que ela tinha uns preceitos bíblicos. Ela já tinha ouvido falar da herança do Senhor. Ela já tinha ouvido falar daquilo que o Senhor instituía. Ela não fazia, mas ela sabia. Aí entenda uma coisa, nessa noite, eles se casam. Primeiro filho de Judá, se casa com Tamar. Só que Tamar demora para lhe dar filhos. E é surpreendido pela morte. Por quê? Porque ele era idólatra, ele não adorava a Deus, e ele não fazia aquilo que Deus queria que ele fizesse. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Quando eu comecei falando que nós não podemos ser as duas coisas, é porque você tem uma decisão, você tem uma escolha a fazer. Ou você serve ou você não serve. Ou você é joio ou você é trigo. Ou você é pó
porta estreita para entrar no céu, ou você é a porta larga para ir para o inferno. Você não tem pouquinho com Deus, não. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. O Senhor te trouxe nessa noite para te confrontar. Aleluia. E não queria nada. Não queria o Deus do seu pai. Mesmo Judá estando afastado, mas tinha a obrigação de conhecer o Deus de seu pai. Mas ele não quis. Então Deus vai e mata. Aleluia. Só que nesse intervalo de tempo existia uma lei chamada lei do levirato. Aleluia. Em que constituía essa lei do levirato? Segundo o qual esta lei era assim: se um homem morresse sem deixar filhos, o seu irmão deveria casar-se com a viúva a fim de gerar um filho que seria herdeiro de seu irmão que morreu. Essa era a lei segundo Moisés. Essa era a lei estabelecida. Morre. Quem era que tinha que casar com Tamar? Vamos ver o nome do rapaz. Onã. Onã se casa. Porém, Onã não queria de forma alguma dividir a sua herança com um herdeiro do seu irmão morto. Ou seja, aí ele já estava de olho naquilo que não pertencia. Deixa eu dizer uma coisa para você: aquilo que é seu, é seu. Aquilo que Deus não planejou para você, por mais que você queira, não chegará. Aquilo que não está nos planos de Deus, Ele não vai te entregar, não. Pode fazer campanha, pode jejuar, orar, bater pé, clamar. Deus não vai dar, não. Ele sabe o que Ele pode te entregar. E Onã tinha a obrigação de gerar um filho em Tamar, para que Tamar pudesse ter um herdeiro, que seria o herdeiro de seu marido falecido. O texto mais na frente, depois você vai ler, vai dizer que ele casa com ela, eles dormem juntos, mas na hora do bel prazer, num momento bem bom lá, ele jogava no chão. E foi assim sucessivamente, está na palavra, viu? Ele joga o sêmen no chão, não cumprindo, desobedecendo os estatutos e princípios de Deus. Deixa eu dizer uma coisa: você acha que quando você diz não a uma obra que te deram, você está dando não a quem? Ao seu líder? Você está dando não a Deus. Você está rejeitando aquilo que Deus colocou na tua mão, e aquilo ali vai ser cobrado. Aleluia. Você está entendendo nessa noite? Oh, aleluia. Glória a Deus. O que acontece com Onã? Depois de muitas tentativas, e Onã não fazia da forma que era para fazer, Deus vai e mata Onã. Sabe por que Deus mata? Deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém pode impedir o trabalhar de Deus, não. Aí você olha para mim e me pergunta: qual é o trabalhar de Deus aí? O que é que Deus falou para Abraão? Que a descendência dele seria como as estrelas do céu. Onã estava impedindo que a descendência que foi prometida a Abraão se cumprisse na vida do seu irmão que era morto. Aleluia! Você está pensando que se você bota o pé não tem volta, não é? Tem. Você está pensando que você faz o que quer? Faz não, porque Deus cobra. Aleluia! E Deus cobrou de Onã, matou Onã. O que é que acontece? Judá fica com medo: já perdi 2 filhos. Capítulo 38, a partir do versículo 1, você vai ver. Você lê em casa. Ele perde 2 filhos e ele fica com medo. Ele diz: Tamar, você vai agora para a casa dos seus pais. Você vai ficar no seu luto de viúva lá.
quando meu terceiro filho, chamado Selá, estiver na idade de casar, eu o chamo de volta. Só que passa-se o tempo, Selá cresce, Selá fica na vontade de casar, mas Judá não chama. Judá engana ela. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. E o que é que vai acontecer? Glória a Deus. Acontecia naquela cidade da Cananeia, para você ver como era diabólico aquele povo. Acontecia um culto de prostituição. Você sabia disso? Você sabia disso? Responda para mim. Você não sabia, mas acontecia na Cananeia este culto de prostituição, no qual eles adoravam Aserá, Anat e Asterote. Eram 3 deusas da fertilidade. Essas deusas faziam com que as mulheres se prostituíssem com os homens que chegavam lá, e se ele tinha colheita, de acordo com a crença deles, a colheita seria bem melhor. Se o gado era bom, seria muito melhor depois disso. Aí o que é que Tamar pensa? Eu não posso ficar sem a minha descendência. Vou me vestir de prostituta, vou esperar Judá e vou realizar aquilo que era proposto. Aleluia. Ela sabia por onde ele passava. Aí deixa eu dizer uma coisa para você. Nós brincamos de ser crente. Nós brincamos, hoje eu não oro não, hoje eu não leio palavra não, hoje eu não quero perdoar não, hoje eu não quero cultuar não. Mas Satanás não brinca de ser Satanás. Aleluia. E ela vai esperá-lo. E ele vê que ela tem um corpo bonito. E ele vê que ela está lá. E o texto vai dizer que ele diz: olha, eu vou te dar um cabrito para você deitar comigo. E ela diz: não, eu não vou deitar com você por causa de um cabrito não, porque você não está com este animal aqui agora. Mas, aí vem o texto que nós lemos. Aleluia. Que garantia posso deixar com você? No versículo 15, 16. Aí ele diz assim, ela diz: o seu selo, o seu cordão e o cajado que você tem na mão. E ele deixa tudo aquilo para que ela possa deitar com ele. E eles se deitam. E o texto diz que ela fica grávida. E ele vai embora. E ela também vai embora. Só que quando ela vai embora, ela se veste de viúva. Ela volta ao seu estado normal. Quando acontece que ela sabe que ficou grávida, toda a circunvizinhança corre a notícia: Tamar está grávida. Aí o texto vai dizer que, glória a Deus, o texto diz que, como ela era viúva e ela tinha teoricamente se prostituído, ela teria que ser morta no fogo, teria que ser queimada viva na cidade para que todo mundo visse. Só que ela sabia quem era o pai, só que ela estava na dispensação da herança que era dela, do qual Judá toma. Não se preocupa não. Se pisaram, se subiram, se passaram na tua frente, seu momento vai chegar. Aleluia. E quando eles chegam para ela, o texto vai dizer aqui, ó, aleluia. O 24 diz: passado quase 3 meses, 38 e 24. Foram dizer a Judá: sua nora Tamar se prostituiu, pois ela está grávida. Ao que ele respondeu: tragam-no para fora para ser queimada. Quando estavam trazendo ela para fora, ela mandou dizer ao sogro: eu estou grávida de um homem a quem pertence estas coisas.
E disse mais: veja se reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porque não a dei selar o meu filho. Tudo isso acontece porque ele transgride aquilo que era para ser feito. Você consegue entender isso nessa noite? Se você transgredir aquilo que é para ser feito, você vai pagar lá na frente. Ele pagou. E o interessante é que ele reconhece que o selo, o cordão e o cajado é dele. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aí deixa eu te dizer uma coisa. Ela dá à luz a 2 filhos, chamados Pérez e Zerá, gêmeos. O selo que você tem e que eu tenho é inviolável, não é negociável. Qual é este selo? O selo é um dos símbolos do Espírito Santo. Recebemos quando aceitamos a Jesus. Somos carimbados, marcados. A Bíblia diz que nós somos, quando aceitamos a Ele, propriedade exclusiva dEle. Oh, aleluia! Ele troca o selo, Ele troca a propriedade que Ele tinha em Deus por um momento de amor. Você está trocando o seu selo pelo quê? O que é que está valendo mais do que esse selo que o Senhor te deu? E o interessante é que o cordão refere-se à base, estrutura, alicerce daquela terra. O cordão dele significava a base que ele tinha em Deus. O selo era a herança daquela família a qual ele pertencia. O selo que você tem hoje do Espírito Santo é o que mostra se você é ou não do Senhor. É a tua identidade espiritual, a identidade dele, material, ele deu. Todos aqui têm uma identidade? Todos aqui têm uma identidade? Todos têm, não tem? Se todos têm uma identidade, você não pode trocar, você não pode dar, você não pode vender. Ele troca a identidade dele, que era o selo, por uma noite, por um momento de amor. Aleluias. O cordão, a estrutura, a alicerce daquela vida. Quando você troca a sua intimidade com Deus, a sua identidade com Cristo, por qualquer coisa que não seja na presença, significa que a sua casa, assim como Jesus disse, ela não foi firmada na rocha, ela foi firmada na areia. A sua casa foi firmada aonde? Na rocha, na areia. Os teus frutos vão dizer: ah, mas é porque eu não consegui vencer. Conversa para crente dormir. Ah, porque eu tive o meu aumento. Ei, aumento, você teve cara de pau. Você teve cara de pau para não orar. Você teve cara de pau para não buscar. Oh, aleluias. Temos que deixar de dizer que não, porque eu não consegui. Não conseguiu porque não buscou. Não conseguiu porque não orou. Não conseguiu porque não estava firmado. João 15 vai dizer: se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, vocês darão frutos, os ramos florescerão. Sabe qual é o problema? O problema é que muito crente só tem tronco. Chega aqui, ó, só tem tronco. Nem tem raiz e também não tem ramo. Qualquer coisinha, sair. Qualquer coisinha, não quero mais Jesus. Ei, você fez aliança com Ele. O sangue que verteu foi por você, foi por mim. Ah não, porque eu estou fraco. Fraco é Satanás, que não tem nem a chave do inferno. Oh, aleluia. A Bíblia diz que quando nós estamos fracos, aí é que nós estamos fortes. Na presença.
e ele perde a sua estrutura. Não perca a sua estrutura. Quando o diabo nos ilude, fazendo pecar, além de arrancar o selo, o cordão, ele arranca o cajado. Aleluia. Sabe o que significa o cajado? Significa a autoridade que você tem em Deus. Tiago diz assim, ó, livro de Tiago: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando Deus manda Moisés para o Egito para libertar o povo, várias coisas ele fez com aquele cajado. Tanto é que o Senhor, quando diz, olha, quando eles clamam perto do mar, o Senhor diz: o que é que tu tens aí? Tem o meu cajado. Toca nas águas. Você consegue entender isso nessa noite? Foi o cajado que Moisés tocou nas águas e o mar se abre. Oh, aleluia, a autoridade que vinha de Deus para Moisés fez com que o mar abrisse. Sabe por que o mar hoje não se abre? Porque o teu cajado está podre. Não troque o seu cajado. Davi, quando levou a funda e as pedras para lutar com o gigante, ele não estava levando simplesmente a funda e as pedras, não. Ele estava levando o seu cajado, porque o cajado não é simplesmente uma vara que você está levando, não. É aquilo que você tem na autoridade de Deus para combater contra o inimigo. O que é que você tem nessa noite para a autoridade de Deus para combater o inimigo? É o teu joelho no chão? Então esse é o teu cajado. É a tua voz profética nessa noite? Então isso é o teu cajado. Aleluias. Eles não desistiram, mas Judá entrega tudo a ela. Oh, aleluias. O interessante é que ao entregar o selo, o cordão e o cajado, Judá estava entregando sua identidade, seu alicerce, sua autoridade como servo de Deus. Ei, quem é você? Quem é você nessa noite? Você é alguém que Satanás toda hora vai soprar e você vai fazer assim, feito o boneco do posto? Você é alguém que toda hora Satanás vai dizer: você não vai vencer, e você vai estar chorando? Toda hora Satanás vai olhar para você e vai dizer: ei, não faz não, que tu não vai passar não. Aí você não vai. A Bíblia fala que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Judá, ele perde, ele troca, ele coloca em jogo tudo aquilo que ele recebeu por uma mentira. Você está conseguindo entender que uma mentira está desestruturando tudo nessa noite? Essa coisa que o Espírito Santo disse para mim na madrugada: é tempo de você que está mentindo chegar para a pessoa que você mentiu e pedir perdão, recomeçar, reestruturar, porque a sua mentira está fazendo com que o alicerce, a sua estrutura fique podre. Está cantando bonito, está pregando bonito, mas está rachado. Está evangelizando bonito, está fazendo as coisas bonitas, mas é só por fora. Por dentro está assim, ó, rachado. Aleluia! Foi preciso tudo isso acontecer na vida de Judá para Judá se arrepender, para Judá voltar atrás. Naquele tempo, se você não tivesse, aleluia, se você não tivesse selo, não tivesse cordão e não tivesse cajado, você era ninguém naquele local. Por isso que eu lhe perguntei sobre a identidade. Se você não tiver identidade, se você não tiver um CPF hoje, você não está nos arquivos do governo. Naquele tempo, se você não tivesse selo, cordão e cajado, você não estaria na sociedade inserida. Só que entenda uma coisa: este selo, ele não pode ser quebrado. Esse cordão não
ser rompido. E esse cajado não pode ser quebrado. Se Deus te deu, você precisa utilizar. Glória. Aleluias. Uma mentira desestrutura toda a história. Mas você vai ler depois, no final do 38, um arrependimento reestrutura. Um arrependimento modifica. Um arrependimento muda o curso da história de Judá e de Tamar. Aleluias. Você quer mudança na sua vida? Estou perguntando para crente nessa noite. Quer mudança na sua vida? Sim ou não? Responda mais alto. Você não comeu hoje? Você quer mudança na sua vida? Sim. Então não troque aquilo que Deus te deu. Não negocie. Não venda. Aquilo que Deus te deu é para ser usado para a honra e glória dele. Ah, porque eu vou perder? É melhor perder aqui agora do que perder o céu. É melhor perder aqui agora do que ser colocado, exposto publicamente. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Ele foi exposto na cidade de Cananéia, na frente de todo mundo. Ah, mas ninguém sabia quem era ele. Sabia. Sabiam que ele era filho de Jacó. Um homem que se dizia ser servo de Deus. Sabia que ele era da descendência de Abraão. Sabiam. Sabiam que seu irmão tinha morrido. E ele foi exposto diante de todo mundo. O seu pecado foi exposto diante de todo mundo. Ah, mas hoje não acontece. Será que não acontece? Não presta seu celular. Será que hoje não acontece? Você acha que o que você falar aqui amanhã não pode cair na rede, não? Pode. Você acha que o que você faz aqui não vai cair na rede? Pode cair. Pode cair porque Satanás está esperando só um errinho nosso para nos tragar. Nessa noite você precisa mudar. Nessa noite eu preciso mudar. Nessa noite nós precisamos nos blindar na palavra. Oh, aleluias! Aleluias! Se o Senhor falou, eu não vou. Se o Senhor não me quer lá, eu não vou. Se o Senhor mandou eu esperar, eu vou esperar. Salmo 40 diz: esperei com paciência, e Ele me ouviu. Ele vai ouvir. Sociedade imediatista. Quero agora, Senhor. Não, vai esperar. Está sangrando, Senhor, tem nada não. Mas contigo, Tu és o médico dos médicos. Eu estou seguro. Cantamos tanto, seguro estou. Mas quando é para realmente mostrar que estamos seguros, não ficamos. Não acreditamos. O Senhor nos trouxe nessa noite para nos ensinar e dizer: não troque, não saia, não venda o seu ser, o seu cordão e o seu cajado. Você pode achar que você não é nada, mas Jesus, Ele morreu para nos salvar. Ele nos entregou porque Ele confia em nós. Aleluia. Ah, mas eu não confio em mim. Você pode até não confiar em você, mas Jesus confia. Ah, mas eu não tenho. Você não tem, mas Jesus tem. Aleluia. Ah, mas eu não sei como fazer. Que bom que você não sabe, porque Ele sabe. Aleluia. E a sabedoria dele é impactante. Aleluia. Fechando agora a ministração, o texto depois vai dizer que há um arrependimento entre Judá, há um recomeço entre ele e Tamar. Então, há um recomeço nessa noite.
mas Deus não está me olhando, Deus não vai mais fazer. Vai, se arrepende, muda a trajetória. Ah, mas eu não sei, eu estou assim que eu não estou sentindo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Evangelho não é sentimento, não. Evangelho é ação. Evangelho não é, eu vou pedir perdão quando eu sentir. Não, eu vou pedir perdão porque eu errei. Eu vou modificar as coisas porque eu não quero mais viver assim. Eu não vou mais me sujeitar àquilo que eu me sujeitei, que Satanás jogou sobre mim. Eu agora vou viver e vou andar com a mente de Cristo. E gostamos de dizer que agora somos novas criaturas em Cristo. Nós somos. A boca fala do que o coração está cheio. Você precisa profetizar coisas boas. Vai dar certo. Vou melhorar. Vou recomeçar. 2 dias depois você cai, tem problema não. Recomeça de novo. O que não podemos é achar que Deus não está mais nos olhando. Ele está nessa noite. Ele está dizendo para você, meu filho, recomece. Meu filho, mude sua trajetória. Meu filho, aceite aquilo que eu te dei. Não se engane mais. Então eu peço que você se levante em nome de Jesus. Eu já agradeço a minha oportunidade. Que Deus abençoe a igreja. E o nosso pastor agora vai fazer a oração. Quantos receberam, meu glória a Deus? Glória a Deus.